A gente estava conversando, Francis, sobre a questão da campanha salarial, né? Isso. E nessa campanha, gente, desse ano, o governo tem uma excelente oportunidade. Já que não tem tanta grana assim, é um bom ano para a gente conversar seriamente sobre a redução da carga horária, né? Eu acho que é um meio que o governo tem que começar a pensar, né? Nós já estamos sugerindo isso, solicitando isso, desde o início do governo, né? Mas acho que esse é o ano mais apropriado, inclusive, para essa conversa. Já que o governo diz que não vai ter tanta condição financeira, então, de repente, é a hora de reduzir um pouco a carga horária para poder fazer uma negociação mais justa, tanto de profissionais de administrativos, quanto cumprir a lei de 1/3, né? E quando a gente fala da lei de 1/3, às vezes o pessoal fala, mas não tem professor. Não, mas se planejar, uma hora a lei vai ter que ser cumprida. Mas tem que parar para planejar, né? Tem que parar para conversar. E quando a gente fala parar para conversar, não tem nenhum tipo de soberba em relação a isso. É simplesmente que nós temos que conversar sobre essa situação. Não adianta chegar amanhã e falar, a partir de amanhã está valendo 1/3. A partir de amanhã é 30 horas. Se não houver o planejamento adequado. Nós não somos inconsequentes de achar que a coisa funciona assim. Só que a gente já vem colocando, né, indicando ao governo planos e possibilidades de implementação, tanto de 1/3 quanto de 30 horas, desde o ano de 2012. Né? Então, é preciso que a gente, né? A gente já vinha em conversas anteriores, inclusive, ao que o governo assumiu. Né? Quando o atual prefeito Rubens Monteiro era candidato, ele, inclusive, foi ao CEP fazer uma apresentação das suas propostas de campanha, né? Nós conversamos lá sobre, entre outros assuntos também, como um que eu não esqueço, que é a implementação da clínica do servidor. Está acabando o governo e a clínica ainda não saiu. Né? Não saiu do papel, se é que ela está no papel. Né? Mas voltando ao nosso assunto da questão da redução, por que a gente insiste tanto na redução, gente? Nós vamos passar mais uma vez para vocês sobre esse assunto, agora um outro vídeo sobre readaptação e a gente já volta para a conversa. Olá. Readaptação também é uma forma de provimento derivado, prevista no artigo 24 da Lei 8.112 de 90. Readaptação é a mudança de cargo para uma outra carreira em virtude de uma limitação física ou mental. Observe, se o servidor for considerado incapaz por uma inspeção médica oficial, será aposentado por invalidez. Mas se em virtude de uma limitação física ou mental ainda puder desempenhar uma atribuição pública, ele será readaptado para um cargo onde a habilitação exigida ele preencha essa condição com vencimentos similares e também com atribuições afins ao cargo que ocupava. Se por acaso nesta nova carreira não houver cargo vago, o servidor irá atuar como excedente até o surgimento de um cargo nessa nova carreira. Observem que, ao mesmo tempo que a readaptação é uma forma de provimento de um cargo numa nova carreira, também é uma forma de vacância do cargo anterior que o servidor ocupava. Esse é sempre um assunto, né, Francis, que essas pessoas têm muita dúvida, né? Porque a pessoa que ela passa por um processo de readaptação, ela sempre é marginalizada. Ela passa, né? Ela passa a ser tratada como um estorvo. O fulano ficou doente, está atrapalhando a escola, está atrapalhando o centro de educação infantil, né? Nós temos o caso da nossa colega Simone Porfírio, nossa colega Claudete, que estão com problemas de coluna sério e a Simone ouviu esses dias lá, não sei, que ela está atrapalhando, né? Que ela virou um estorvo. Que isso, gente? A pessoa ficou doente trabalhando, né? Ninguém fica com problema de coluna à toa. A pessoa fica com problema de coluna quando está lidando com 15, 16 crianças de colo, quando tem criança que não anda na turma. Exatamente. E a pessoa tem que pegar peso, sobe, desce escada com criança. Essa é a rotina desses trabalhadores. E aí as pessoas acabam ficando doentes. Aí quando fica doente, vira peso morto. Aí vira um objeto, né? Que pode ser tratado de qualquer maneira, coisa que acontece muito. Infelizmente, isso acontece muito nas unidades escolares. E a pessoa que passa por esse processo de readaptação realmente sofre um preconceito que é fora do normal, sabe? Muito. E é triste. Eu não vejo nada de produtivo num gestor
que diz para um funcionário ao qual ele ficou doente ali no exercício da profissão, porque se fosse diferente, ele não estaria hoje nesse SEI. Porque nós temos que lembrar muito bem que quando se faz um concurso público, a gente tem que passar por médico, tem que passar por exame. E se o executivo não fez a parte dele, de colocar um especialista para avaliar o servidor, então não tem nem o que reclamar dos problemas de saúde que ele tiver depois. E 90% das pessoas entraram saudáveis. Saudáveis, né? Na rede pública. Sãs, tanto física quanto mentalmente. Só que tem gente que não acredita, tem gente que sempre que a gente conversa sobre isso, acha que é exagero. Mas faço mais uma vez o convite. Frequente um centro de educação infantil durante uma semana. Frequente uma escola de 1º ou 5º ano durante uma semana. Frequente uma escola de 6º ou 9º ano, dessas bem cheias, uma semana. Tem essa rotina. Tá? Mas né? vá lá para ajudar, não é para ficar olhando, não é para observar, não. Porque observar não cansa. Não, né? Observar tem que ir lá e ficar, Não tinha aquela coisa do amigo da escola? Então, a gente tinha que lançar um projeto para as pessoas que não entendem por que a redução da carga horária toparem, né? E passar uma semana lavando o banheiro do Centro de Educação Infantil, cozinhando, né? Aquela variedade enorme de tipos de comida que tem no Centro de Educação Infantil, na escola comum, sendo inspetor de aluno uma semana, subindo e descendo escada, abre portão, fecha portão, sobe, muitas vezes sozinho, né? Cozinheiro também, muitas vezes sozinha, tendo que se virar para servir a merenda, a refeição a tempo e a hora. Hoje como até a secretária é sozinha, tá? Né? Como professor com um aluno incluído que não tem ninguém para tomar conta, e aí você tem que se virar, né? Como secretário de escola, que tem que atender balcão, atender telefone, fazer o histórico, atender o pai. As pessoas acham que a rotina da educação, ainda mais centro de educação infantil, né? O pessoal acha que eles ficam lá brincando o dia inteiro. Acho que as crianças brincam o dia inteiro. As crianças podem até brincar, né? Só que toda brincadeira ali no centro de educação infantil, ela tem um objetivo pedagógico. Orientada, né? com certeza. Mais uma vez, parabenizo a todos os educadores de educação infantil que têm procurado formação, né? Porque independente de não ter nenhuma ajuda do governo, né? Porque nesse governo atual não existe nenhuma ajuda à formação. Ninguém está tendo ajuda, cursos extensivos, está tendo PNAEC, mas o PNAEC é projeto federal. E é uma continuação do que já está tendo mas nos o governo, anos, né? O próprio governo, Bom Tempo, em governos passados, já investiu bastante em formação. E parou, né? Nesse atual governo, não tem nenhum tipo de investimento. Mas o pessoal do Centro de Educação Infantil é guerreiro, está indo lá por conta própria, procurando cursos, se formando. Então nós temos hoje, na realidade, no Centro de Educação Infantil, a maioria dos educadores com o curso normal superior, pedagogos. Então, essas pessoas estão levando nas costas a responsabilidade do Centro de Educação Infantil, a responsabilidade pedagógica dos Centros de Educação Infantil. E volto a repetir, né, França? Sem receber nada por isso. E é uma lástima hoje, né? Essas pessoas estarem aí que estão tratando essa servidora do jeito que é, que não é só ela, são outras também, achando que elas são um estorvo, porque estão com problema de saúde. Essas pessoas estão no século passado, estão precisando passar por uma reciclagem, ou de repente até entrar na sala de aula novamente, sabe? Visitar a sala de aula é muito bom, né? É muito bom sim, porque está precisando de uma reciclagem aí. Não para no século passado não, porque a vida não para. Ô, França, você estava comentando antes de começar o programa sobre que tem um dia sobre o especial para o trabalhador. Fala aí pra gente sobre isso. O dia especial para esse trabalhador que tem doença funcional é o dia 28 de abril. O dia 28 de abril é um dia mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Esse dia ele é comemorado em 28 de abril e ele surgiu no Canadá porque vários movimentos sindicais estavam questionando o fato da falta de segurança. Então ficou esse 28 porque aconteceu uma coisa muito marcante em 1969, que foi a morte numa mina de minérios na Virgínia de 78 trabalhadores. Inclusive a Organização Internacional do Trabalho, ela vê esse dia, consagra esse dia à reflexão sobre a segurança e saúde do trabalhador. Porque é um dia que ele realmente tem que ser consagrado, porque hoje as pessoas não levam a sério o que acontece em acidente de trabalho. E eu fico, há algum tempo que nós já estamos fazendo esse levantamento dentro do município, eu não sei como que até hoje não tem dados do nosso município
a respeito de acidente de trabalho. Que isso? Isso é uma coisa inédita, merece um estudo, né? Em maio de 2005, foi instituída com a Lei 11.121, de maio, né, de 2005, e o nome no Brasil é o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho e Doença do Trabalhador. Porque a gente tem que diferenciar uma coisa: saúde do trabalho e saúde do trabalhador. A saúde do trabalho é para o meu empregador, que ele está lá, ele está preenchendo papel, ele está fazendo o que anda acontecendo hoje no nosso município. Saúde do trabalho. Quantos dias de atestados? 10? Não, você não precisa disso, são 5. Isso é saúde, né, do trabalho, porque está nesse nível. Agora, saúde do trabalhador é aquele governo que realmente se preocupa com o nosso trabalhador e que realmente leva a sério. Por isso esse dia é tão importante e as pessoas pesquisem, deem uma olhada, porque não são poucos, não. Nós temos muitos casos. E mais uma vez a gente tem que falar sobre isso. É cansativo, né, ficar repetindo esse assunto. Mas gente, o pessoal está sendo muito maltratado lá no setor da saúde do trabalhador, gente. As pessoas vão para lá, levam com os seus exames, vão já capengando, né? Porque quando a pessoa chega a tirar uma licença, é porque ela já está, né, bem avariada, né? Ela já está sofrendo as consequências dessa sua doença. E chega lá, é maltratado, não tem um cuidado, né? Porque eu acho que nesses setores, em certos setores, né, o cuidado é tão importante quanto o tratamento. Nós hoje estamos servindo como uma ouvidoria, né, Rose? Hoje o sindicato serve como uma ouvidoria. Por quê? Porque nós estamos recebendo tantas queixas. Gente, não é só servidor que procura o CEP, não. Não é só o servidor da educação, não. É uma coisa que o pessoal tem que prestar atenção no que está acontecendo. Vamos começar a olhar esse entorno aí. A vida é importante. E nessa questão, gente, nós temos que conversar sobre a questão da CIPA. Nós não temos CIPA, né? Isso já foi conversado com o governo. Nós não temos um setor que cuide dessa questão de prevenção de doenças e de acidentes de trabalho. Então, é claro que cada vez mais vai aumentar o número de pessoas readaptadas. Por quê? Vai aumentar. Porque eles estão deixando as pessoas ficarem doentes no serviço e continuarem doentes até não conseguirem mais trabalhar. Então, é óbvio que vai aumentar muito o número de aposentadorias por invalidez. Por quê? Porque não tem um investimento e um planejamento em saúde, em prevenção de doença. A gente vai para o intervalo e já volta.